Hoje eu tô aqui para finalmente fechar todos os vídeos falando da anatomia bizarra do Sukuna. A gente já falou dos 4 braços, da boca do estômago e hoje é dia de falar dos 4 olhos. Qual será que é a vantagem de ter 4 olhos na cara igual o Sukuna tem? Será que realmente traz alguma vantagem numa luta ou no dia a dia? Vem comigo que eu vou te contar. E bom, Shonen, para você entender de verdade, eu vou ter que te explicar para que o olho funciona e qual que é a vantagem e por que seres humanos têm 2 olhos. Basicamente, o olho é uma estrutura que permite a luz entrar para ser focalizada lá na retina e através dessa estimulação neurosensorial, o nosso cérebro consegue formar a imagem do que a gente está vendo. E basicamente, pela posição dos nossos olhos, a nossa visão é mais focalizada à frente e menos periférica. Isso quer dizer que a gente presta muita atenção no que está nos 150 graus de visão da nossa frente e a nossa visão periférica é muito ruim em comparação. E essa visão mais centralizada traz algumas vantagens e algumas desvantagens. As desvantagens é que, obviamente, a gente não vai ver muito bem objetos vindo pelos nossos flancos. E as vantagens é que a gente vai ver muito bem objetos que estão diretamente à nossa frente. E a gente tem 2 olhos para que basicamente o nosso cérebro consiga calcular a distância entre nós e um objeto baseado na distância que a gente chama de distância binocular entre a formação da imagem de um olho e de outro. Isso dá para a gente a noção de profundidade. Então basicamente quando a gente vê uma xícara na nossa frente, o nosso cérebro consegue calcular a distância do nosso corpo para essa xícara baseado na distância de imagem que ele está vendo entre um olho e outro. Então, nesses 150 graus aqui, a gente vai ter uma ótima visão, com uma excelente noção de profundidade para que a gente consiga se mover e pegar objetos. Já naqueles outros 15 graus, a gente não vai ter uma noção de profundidade tão grande e a nossa visão não vai ser tão acurada. E bom, Shonen, com esse olho mais lateralizado igual o Sukuna tem, é muito provável que ele tenha uma visão mais parecida com a dos equinos. Eu não sei se você já viu a cabeça de um cavalo, mas basicamente o olho dele é mais lateralizado, o que torna a visão binocular dele, a visão frontal dele, muito ruim em comparação com a visão lateralizada dele. Apesar de ser uma visão monocular, ele não tem uma noção tão boa de profundidade nessa área aqui, mas ele consegue ver uma área muito maior em comparação a um ser humano normal. Então, Shonen, basicamente, ao ter 2 pares de olhos, principalmente com o segundo par sendo mais lateralizado, ele vai combinar o melhor dos 2 mundos. Ele vai ter uma visão binocular muito boa, ao mesmo tempo que ele vai ter um campo de visão muito maior em comparação com um ser humano. Então vai ser muito mais difícil surpreender ele, porque com um movimento mínimo de cabeça, muito parecido com o Neji Hyuga, aliás, com um movimento mínimo de cabeça ele vai conseguir sanar o ponto cego que ele estava tendo até então. Então basicamente a visão frontalizada dele vai ter uma noção muito melhor de profundidade e distância, justamente por ele conseguir comparar a visão de 4 olhos ao mesmo tempo que o campo de visão dele vai ser muito maior e sem a desvantagem que os equinos têm de ter uma visão apenas monocular nas laterais. Ele vai ter uma visão binocular muito parecida com o que a gente tem frontalizada, só que em quase 360 graus, ou seja, vai ser muito difícil da gente conseguir surpreender o Sukuna com qualquer movimento em um ponto cego, justamente por ele ter esse par de olhos a mais. E você, Shonen, gostou de saber qual modificação fisiológica essa anatomia curiosa do Sukuna trouxe? E eu finalmente terminei todos os vídeos que eu havia prometido falando da anatomia do Sukuna, mas isso porque vocês gostaram bastante dos vídeos que eu trouxe aqui. Se vocês tiverem sugestões de outros personagens para eu trazer a anatomia aqui, deixa nos comentários que se for interessante eu trago aqui. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.